Fernanda. Daniel, poderias orar conosco? Senhor amado, nos rendemos a Ti nessa manhã, Senhor, para ouvir, Senhor, tudo que Tu tens para nós. Revela o profundo e escondido, Senhor, nos nossos corações. Enquanto as palavras forem ditas aqui na frente, vai falando a cada um, Senhor, vai ministrando, vai operando, Senhor. Porque só Tu podes, Senhor, transformar, só Tu podes mudar, Senhor. Tu és o alfa e o ômega, Senhor, na nossa história, Senhor. Na história de todos esses países, da nossa história como humanidade, Senhor, e na nossa história pessoal, Senhor. Tu te importas com cada um aqui, Senhor. Que nós possamos sentir isso e expressar isso, Senhor, e sair daqui com transmissores, Senhor, desse amor, Senhor. Abençoamos aqui o Fernando, Senhor, derrama sobre ele a Tua graça, Senhor, que ele manifeste a Tua glória, Senhor, desimpedidamente, Senhor. Em nome de Jesus, liberamos sobre ele as bênçãos dos altos céus, Senhor, que ele possa ser retribuído 1000 vezes mais, Senhor, de tudo que ele está servindo aqui, Senhor. Em nome de Jesus, agradecemos de louvor. Amém. Aleluia. Cris, vem cá um pouquinho, né? Aproveitar que há um mover do Espírito trazendo palavras e trazendo visões, né? Antes de eu começar a falar, eu queria pedir muita atenção de vocês nesse tempo que nós estamos aqui, que seja tempo de realmente vocês procurarem não se distrair, façam o máximo empenho, né? Talvez se alguém precisa dar uma chegadinha no banheiro, vai antes, né? Porque depois eu vou estar trazendo uma palavra muito específica sobre a renovação da mente. E é muito importante que vocês acompanhem tudo aquilo que Deus quer falar com cada um aqui. Amém? Amém. Bom dia. Quando nós estávamos louvando aquele cântico Sinto Fluir, né, esse rio, né, o fluir desse rio, esse rio do Espírito, o Senhor foi ministrando no meu coração. Quando o rio passa, quando a gente está olhando uma correnteza, se algo cair do nosso bolso, tipo assim, a gente está ali, está olhando, a correnteza ela passa e ela leva. Quantas vezes a gente já teve no rio alguma coisa assim, caiu o boneco, caiu o ônibus, alguma coisa, leva e tu não pega mais. E esse rio que está aqui, a presença de Deus que está fluindo nesse lugar, quer passar e quer levar. Então tem coisas que às vezes a gente ainda se agarra. A gente sabe, o Senhor já falou conosco, mas a gente não solta. E o Senhor quer que esse rio passe sobre nós e a gente deixe o rio levar. Precisa da nossa permissão. Né? E é claro que essa palavra sempre nos lembra de Ezequiel 40. Eu sempre lembro, né? Porque quando a gente fala de águas mais profundas, é claro que o Senhor quer nos levar a um nível mais profundo nesse tema da paternidade e da filiação. E para a gente se permitir entrar a um nível mais profundo, nós precisamos confiar e se render. Então, que o Senhor possa ganhar esse lugar no nosso coração, que a gente possa estar rendido nessa manhã, que realmente nada nos distraia, para que o Espírito Santo possa agir dessa forma profunda e nos colocar nesse lugar que não só da gente ter uma visão correta do Pai, mas uma visão correta ao respeito de nós mesmos. Eu quero encerrar bem rapidinho com a palavra que o Nando trouxe ontem à noite, quando ele falou de Mefibosete. É muito forte essa palavra. O Senhor está nos tirando de lugares de escassez. E Ele quer nos colocar numa posição de fartura, mas algo para mim que é muito lindo, que quando Mefibosete foi convidado a se sentar à mesa do rei, eu fico imaginando uma mesa, uma toalha. E as imperfeições dele eram da cintura para baixo. E quando tu está sentado numa mesa e tem uma toalha, a toalha tapa. Isso mesmo. Então, na mesa do rei, ele parecia
Claro que ele era perfeito, o Davi tinha olhos corretos sobre ele, mas nesse lugar na mesa não aparecia a perfeição dele. E é o Senhor que está nos convidando. E eu creio que o Espírito Santo quer ministrar profundamente sobre os nossos olhos, em relação ao Pai, mas também em relação a nós mesmos. Amém? Amém. Amém. Só pegar meu passador de slides aqui. Bom dia então, queridos. Todos descansaram? Ontem foi um dia mais intenso, né? Alguns de noite já estavam um pouquinho mais cansados, assim, o que é normal. Mas, de fato, é muito importante que nós tenhamos a máxima concentração quando o Senhor está falando para a gente não perder, às vezes, aquilo que Ele está querendo colocar no nosso coração. E como eu também já mencionei, que há muitas vozes falando nos dias de hoje e falam sobre tudo que é coisa. Mas nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Amém? É essa voz que importa que nós ouçamos, que nós realmente demos atenção a ela, né? E possamos permitir que ela comece a nos limpar, comece a nos lavar, né? Vendo toda essa apresentação do Titbion, né? Onde mais de 70 países são alcançados, junto com essa visão que essa nossa amada irmã teve sobre muitos lugares onde às vezes a expressão da vida de Deus é tão pequena, né? Eu posso dizer para vocês, eu tenho tido a oportunidade de estar indo com bastante frequência à Bélgica nos últimos 20 anos praticamente, desde 2006, então está quase fechando 20 anos aí. E quando começamos Denise, eu e os filhos pequenos ainda começamos a trabalhar com os irmãos na Bélgica, a congregação eram 2 casais e uma pessoa solteira, era toda a congregação que tinha lá. Hoje, pela misericórdia de Deus, passado esse tempo, a congregação são 140 pessoas, mais ou menos, que para nível de Europa é muita gente, né? E muitas famílias com crianças pequenas que já estão nascendo agora, recebendo o ensino da palavra, inclusive motivo de muita surpresa para muitos pastores de muitas congregações na Bélgica, onde a igreja vai envelhecendo, diminuindo, morrendo, e às vezes o lugar de congregar, né, que a gente sabe que a igreja na verdade somos nós, não é um prédio, né, mas a dita igreja se transforma em cafeteria, se transforma em biblioteca, se transforma em academia de ginástica, porque não tem mais utilidade, né? Isso é comum, eu vi muito por lá. Hoje na Bélgica, o percentual de cristãos geral, então não estou nem falando daqueles que realmente amam a Jesus, porque às vezes a pessoa se identifica como cristão porque os pais foram, os avós foram, e ela se identifica, né? O percentual de cristãos em toda a Bélgica não chega a 1%. Tá? Sendo que o percentual de muçulmanos hoje já ultrapassa os 10%. Com larga, crescendo cada vez mais o número de muçulmanos, né? Até porque mesmo eles têm uma ideia também de famílias muito grandes, né? E essa é uma outra verdade que tem sido roubada, às vezes, da vida da igreja, é que a família, os casais casam e não querem ter filhos, né? Obrigado. Vou ficar bem hidratado aqui, porque tem 2 copos de água aqui embaixo. Obrigado, queridos, pelo amor. Mas, então, hoje essa é uma realidade que está disseminada por todos os lugares, de fato. Isso é uma necessidade que nós oremos pelas nações, que nós sejamos
ouvido para ouvir o que Deus está falando, que nós sejamos boca para falar quando temos oportunidade, que nós sejamos os pés e as mãos de Jesus para ir a esses lugares. Às vezes existe um pouquinho de romance na ideia de Europa, né? Muitas vezes já perguntaram para mim, como é que é na Europa, né? Eu digo, olha, às vezes eu passo 30 dias, às vezes passo 60 dias lá e eu tenho um dia de folga quando tenho, ou 2 dias, eu não conheço quase nada da Europa, porque eu vou para ficar com a igreja e trabalhar com os irmãos. Então não tem essa coisa romântica de missionário fazer turismo, né? Como pode até ser que alguém faça isso, mas eu quero garantir para vocês que os nossos olhos estão realmente atentos às necessidades, nós vamos ver que há muito povo sobre essa terra que precisa ouvir do amor de Deus, da misericórdia de Deus, e nós precisamos ser resposta a essa visão, nós precisamos ser resposta ao clamor de Deus, né? Ele disse, ergam os vossos olhos e vejam que os campos já branquejam, né? E rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores, porque os trabalhadores são poucos, né? Mas, voltando, né, a essa palavra que a Cristo trouxe, eu queria chamar a atenção de vocês para isso, né? Nós podemos falar de missões, podemos falar de necessidades, mas nós não podemos perder o foco do momento. Neste momento, Deus precisa falar conosco aqui sobre a sua paternidade, sobre a renovação da mente, sobre a nossa filiação, porque tem um requisito importante para nós podermos ir a algum lugar proclamarmos. É que somente pessoas curadas podem curar. Pessoas doentes, pessoas aflitas, pessoas enfermas na sua alma, pessoas feridas, provavelmente vão ferir a outros. Tenho andado por muitos lugares, e não são poucas as situações que já tive a oportunidade de trabalhar com aconselhamento, inclusive de pastores, muitos pastores feridos por aí, se sentindo abandonados, né? E que por consequência disso, muitas vezes têm dificuldade em pastorear as ovelhas, porque eles estão feridos, e uma vez feridos eles ficam inativos, né? Então, para cada uma de vocês, para cada um de vocês aqui, há uma palavra de Deus muito clara hoje. Você, para ser essa resposta de Deus a este mundo, você precisa estar. Claro que todos nós sabemos que nós somos uma obra em andamento, Deus está constantemente nos limpando e falando, né? Mas nesse tempo que estamos aqui, nós temos uma oportunidade de deixar então que esse rio, como a Cris falou, né, passe e vá lavando nossa vida, e vá tirando as tranqueiras, né? E vá tirando aquilo que às vezes está ali durante muitos anos parado na nossa vida, e Deus está querendo dizer, libera isso, solta essa coisa da tua vida. Aceita o meu amor, aceita a minha paternidade sobre a tua vida. Porque se há uma coisa que com certeza é a maior necessidade em todas as nações, olha, já tive a oportunidade de realmente estar em vários países, várias culturas diferentes. A necessidade é sempre a mesma. Precisam se sentir pertencentes. Eu preciso pertencer, eu preciso saber quem é Deus para mim, eu preciso experimentar deste amor. E as pessoas carecem de pessoas que digam, eu quero te apresentar esse Pai, eu quero te apresentar esse Senhor que é Deus, que é o soberano de toda a terra, mas que para ti Ele é pessoalmente o teu Pai. Para ti, Ele tem olhos para olhar para ti e te amar e se importar com a tua vida. Então, com isso em mente, nós vamos caminhar essa manhã um pouquinho mais sobre esse assunto da renovação da mente que está dentro da paternidade, né? Só pegar meus óculos aqui. Senão eu fico tentando adivinhar onde é que estão as letras aqui. Mas queria convidar vocês hoje para nós fazer mais uma revisão sobre a experiência de Mefibosete. Ontem nós vimos
que ele era filho de uma linhagem real, que ele tinha uma posição que ele recebeu, mas que ele vivia num lugar de aridez, que ele vivia num lugar de escassez, e que, por consequência, ele não conseguia imaginar algo diferente para a vida dele, que não fosse aquele isolamento. Afinal de contas, ele era um aleijado, né? E é muito interessante nós pensarmos que o nome tem uma significância muito grande, né? Eu não sei se você sabe o que eu pesquisei um pouquinho, né? Mefibosete significa, se tu vai só para a origem da palavra, significa deuses quebrados, né? Ou a quebrar deuses, ou alguma coisa assim. Mas quando tu entra um pouquinho mais a fundo na palavra Mefibosete, ela é a junção da primeira parte Mef com a segunda parte que é Boshet, né? No grego, ou no hebraico, na verdade. E ele significa pedaços, né? Aquele que foi quebrado, e vergonha. Então, olha só que interessante um filho de um príncipe carregar o nome de alguém quebrado e que é motivo de vergonha, né? Interessante que essa, na verdade, se caracterizou como a vida dele, né? Aos 5 anos de idade teve os tornozelos quebrados, as pernas quebradas, então ele era um homem incapaz de caminhar por si só, ele dependia de outros, né? E que tinha sobre si uma impressão seguinte: o dia que eu for descoberto, vão cortar o meu pescoço, porque eu sou da linhagem de Saul. E não preciso dizer para vocês, né, que Saul não foi um rei dos mais que teve um bom fim à sua vida, né? Infelizmente morreu em guerra, né, numa situação trágica, né? Se lançou sobre a lança e tirou a sua própria vida, né? Porque o seu escudeiro não teve coragem de fazer aquilo, né? E então, olhando para o passado, você diz assim: eu não tenho nenhum motivo de orgulho na minha história. Eu não tenho motivo de realmente dizer, não, eu sou realmente de um filho do rei, né? E talvez muitos aqui, hoje de manhã ainda tive o privilégio também de ouvir um pouco do testemunho da Nara, que está aqui na minha frente, que depois, à tardinha, nós vamos ter a oportunidade de ouvir. Todos nós temos, às vezes, coisas que não são motivos de muito orgulho, né, da nossa história, do nosso passado. Algumas pessoas dizem assim, não, os meus avós, os meus bisavós fizeram isso, fizeram aquilo, né, ou mesmo eu já passei por tais e tais experiências, né? Mas o que Deus quer nos dizer, né, é que nós não somos definidos pelas experiências que nós já tivemos. E é esse que é o processo de renovar a mente que nós precisamos experimentar. Nós precisamos começar a ver agora a nossa vida, a partir de agora, pela ótica de como Deus nos enxerga, como é que Deus nos vê, né? E isso precisa passar então por uma mente que pensa de acordo com a palavra de Deus. Vocês estão me entendendo? Então, a renovação da mente como filho deixa eu ver se é um processo que tem início, mas que precisa estar em constante exercício. Não é algo que nós fazemos uma vez e, bom, agora já estou com a mente totalmente novinha, não. É como eu compararia a fazer um exercício, né? Eu recentemente me arrependi profundamente da minha vida sedentária e comecei no último mês a fazer diariamente exercícios regulares para minha coluna, né? Deus me deu uma palavrinha muito conhecida talvez de alguns aí, né? Que um missionário há muitos anos atrás faleceu aos 30 e poucos anos de idade e ele disse assim: Deus me deu uma mensagem e um cavalo e eu matei o cavalo e não posso entregar a mensagem. Então o cavalinho sou eu, né? A mensagem, o precioso é aquilo que Deus tem para fazer. Então eu preciso cuidar do cavalinho, né? Então essa palavra eu entendi, né? E Deus usa os homens improváveis, né? Que é o que eu tenho dito. E comecei a
a fazer exercícios regulares, perder peso para cuidar da coluna, cuidar da saúde, para um propósito específico que é continuar podendo proclamar esta verdade da palavra. Mas o exemplo então de Mefibosete ele é muito interessante. Hoje nós vamos ver que haviam crenças que Mefibosete tinha, e essas crenças levavam ele a viver aprisionado àquela realidade, né? E Mefibosete não conseguia vislumbrar que havia uma possibilidade dele de novo poder sentar à mesa do rei, porque isso era fora de cogitação. Ele era, na verdade, de uma família que foi, vamos dizer assim, excomungado, né? Usar uma palavra assim, que foi de... Não, a família de Saul não deixou um bom legado, então Mefibosete não é bem-vindo, né? Mas nós lemos ontem que, por amor a uma aliança firmada, que representa a mesma aliança que o Senhor fez por nós ao morrer na cruz, Mefibosete podia desfrutar não só de reaver terras, porque isso era o que menos importava naquele momento, possuir terras, apesar da terra estar muito atrelada naquela época à identidade das pessoas, mas Davi disse assim, tu não só vai receber as tuas terras de volta, mas tu vai poder sentar à mesa comigo todos os dias da tua vida. Não é por uma semana, não é por um mês, não é por alguns dias, mas tu vai poder sentar todos os dias à mesa comigo, meu filho. E mais uma coisa, tu vai ficar na cidade principal, tu não precisa mais voltar para Lodebar. A terra da sequidão é o teu passado, agora eu tenho algo novo para ti. Aqui, onde é a terra onde tudo acontece, é aqui que eu te quero. Então, esse processo, né, levou a uma mudança radical na vida de Mefibosete. Nós vamos voltar seguidamente para esse slide aqui, mas eu queria fazer, então, agora um exercício com vocês, que vocês me ajudassem a entender o que aconteceu na mente de Mefibosete, né? Todos nós, sem exceção dos que estamos aqui, e alguns talvez vão olhar e dizer, lá vem o Fernando de novo com o tal do ciclo dos pensamentos. Alguns aqui talvez já ouviram esse meu slide aqui, né? Mas eu queria que vocês, mais do que vocês agora registrarem tudo, vocês vão ter oportunidade, é vocês prestarem atenção no que acontece aqui. Começando lá pela parte de cima, diz que as crenças ao longo da nossa vida, elas formam a nossa maneira de pensar, né? Aquilo que tu recebeu, às vezes da cultura, quem tem uma cultura mais germânica, vamos dizer assim, né? Os alemães gostam muito de comer, vou dar um exemplo bem simples assim, gostam muito de comer doce com salgado, né? Por quê? Porque às vezes está na cultura, isso vem de muito tempo, né? Se nós pegarmos os portugueses, gostam muito de comer um peixe com não sei o que mais lá, né? Se nós pegarmos os afros, eu não sei que essa comida, o aipim, talvez, aquela raiz, né? Eu acho que eu tenho um pezinho bom na África, porque o que eu gosto de um aipim não é pouco, né? Então, nós somos hoje uma mistura de culturas, claro, né? Mas essas cargas que nós recebemos dos nossos antepassados, elas formam em nós uma maneira de pensar, formam em nós uma maneira de agir, que muitas vezes nós fazemos aquilo tão no automático que nós nem sabemos por que fazemos. Eu sempre pensei assim. Então são pensamentos que já são familiares para nós, eles não são estranhos, são pensamentos que, quando vem à nossa mente, eu digo, essa é a minha história, essa é a minha cultura, né? Ou essa é a trajetória da minha família, né? Quando nós temos um determinado tipo, um conjunto de pensamentos, de crenças, essas crenças nos levam então a essa maneira de pensar. Qual era a crença principal que vocês acham que estava sobre a cabeça de Mefibosete? Quem arrisca? Escassez, rejeição, vergonha. Não sei capaz, ele era todo um aleijado, né? O medo, né? O medo porque eu disse, eu vou ficar nessa cidadezinha de preferência que ninguém descubra que eu tenho,
que eu tenho na minha raiz, eu tenho um rei que não foi um rei muito bom, que deu problema, que foi Saul. Então, quando falar, eu não quero nem mencionar. Então, esse era o conjunto de crenças que regiam a vida de Mefibosete. E isso então levava ele a pensar o quê? Né? Eu não dou para nada, eu não sirvo. Além de tudo, o nome do coitado não ajudava, né? Quebrado e vergonha, né? Também não favorece, né? Então, seguindo essa linha de raciocínio, né? Se esses pensamentos estavam presentes constantemente na mente dele, isso levava a produzir nele emoções, sentimentos, né? Então, quando ele caminhava talvez pelas ruas lá com uma muleta de cada lado e alguém olhava, ele dizia, já está ali olhando e dizendo, um pobre do miserável. Podia ser que a pessoa nem estava pensando nisso, mas o que vinha na cabeça dele é o que eu sou, é a minha identidade. Vocês estão entendendo como isso é forte, né? E ao agir se sentindo um rejeitado, isso trazia consequências, que eram as ações, o que ele fazia de prático. Então Mefibosete se escondia, Mefibosete fazia de tudo para nunca ser um incômodo para ninguém. Vocês já viram pessoas que fazem isso? Não, eu não quero incomodar, não quero fazer isso, não quero isso. Eu quero ficar assim, o mais invisível possível, né? Com receio de causar um desconforto para os outros, porque, na verdade, no seu próprio ponto de vista, ela é um desconforto para as outras pessoas. Né? É assim que ela se enxerga. Né? E isso leva, então, a um comportamento constante de eu quero ficar no último lugar, pode ser a coisa mais simples para mim, essa é a minha realidade. Então, a pessoa vai vivendo sempre dessa maneira. Eu gosto de um outro exemplo muito interessante, que é as pessoas que lidam com rejeição, né? Porque a rejeição, ela tem, às vezes, a sua origem lá no ventre materno, né? Muitos que foram rejeitados numa gravidez indesejada, como nós ouvimos a Maria Teresa falar ontem, eu esperava que tu fosse um homem, ou eu esperava que tu fosse uma mulher. Então, lá já existe uma história de rejeição. E o rejeitado, né, a pessoa que se sente rejeitada, essa carga alimenta os pensamentos dela, dizendo assim, a qualquer momento eu vou ser rejeitado de novo, e de novo, e de novo, porque isso vem caminhando na sua vida. Suas emoções é que se alguém lá atrás estiver conversando, e por acaso duas pessoas lá atrás conversaram e esboçaram um sorriso, estão rindo de mim. Só pode ser estar falando de mim lá. Tem gente que está rindo agora porque está se identificando com isso, né? Estão rindo de mim. Só pode estar falando. Deve ser o meu vestido, a minha roupa que está meio assim, ou alguma coisa assim. Então a pessoa já começa a disparar esse mecanismo de rejeição. E aí as suas emoções começam a acontecer o que Mefibosete fez. De preferência, eu não quero ser achado, eu não quero ninguém me veja. Eu vou dar um jeito de me esconder. Então, a pessoa com rejeição, muitas vezes, ela vive sempre projetando o que vai acontecer. E na cabeça dela, o mapa já está traçado. Hoje eu vou na reunião, eu vou sentar na última fileira, porque eu sei que muita gente não vai me cumprimentar. Eu vou sair, inclusive, uns 10 minutos antes de terminar a reunião, porque é para que ninguém realmente me rejeite, e eu vou voltar para casa. E ela traça todo o plano perfeito. Então ela chega às vezes um pouquinho depois, senta bem no fundo, né? Nada contra quem senta mais no fundo, mas muitas vezes é uma estratégia, né? Está lá minha esposa sentada bem no fundo lá, né? E essa pessoa, então, o que ela faz? Ela diz assim, eu vou sentar no fundo e um pouquinho antes de terminar, eu vou sair. E às vezes tu diz assim, puxa, não via, será que fulano veio no encontro? Parece que vi ele, mas... E assim a pessoa se passa 1 mês, 2 meses, e cada vez que ela faz isso, ela acaba reforçando essa crença, porque o que ela fez? Ela planejou o isolamento dela. Ela chegou depois e saiu antes e sentou num lugar de preferência para ninguém ver ela. Quando ela chega em casa, ela disse, viu? Foi bem como eu imaginava. Cheguei,
Ninguém me cumprimentou e eu saí e ninguém percebeu. Vocês perceberam que, na verdade, ela se sabotou o tempo inteiro? Ela se programou para não ser vista, para não ser percebida, para não se relacionar. E aí depois ela diz, é isso mesmo, eu sou um rejeitado. Está aí a confirmação. Né? Aí quando as pessoas convidam, vamos estar juntos? Não, vamos estar juntos. Não. Por quê? Porque de novo esse gatilho já dispara na vida dessa pessoa. Né? Claro que tem várias nuances, né? Às vezes não é exatamente assim, né? Às vezes o rejeitado também tem uma questão, às vezes, de agressividade, que ele diz assim, já que eu vou ser rejeitado, o que eu vou fazer? Eu vou rejeitar antes. Porque se eu rejeitar antes, pelo menos eu não vou dar o gostinho de ser rejeitado por fulano. Eu rejeito antes. Então tem muita gente, né, que para evitar a rejeição, rejeita antes. Não gosto de ti, não quero andar contigo. Né? Nós temos muita gente assim, vivendo na vida da igreja. Muita gente que se sabota, que está, na verdade, dando alimento para a sua mente, né, para perpetuar esse processo, esse ciclo, né? Os irmãos lá na Bélgica, em vez de chamar de ciclo dos pensamentos, que eu botei ali no meio, eles diziam que é o ciclo insano, né? Porque mais a pessoa faz, mais ela se sente isolada e mais ela continua fazendo para continuar se sentindo isolada. E ela não está discernindo, né, que, na verdade, ela precisa passar por uma renovação da sua mente. Então, o que acontece? Aí eu fiz os desenhos, né? Ela começa com, às vezes, um pouquinho do foguinho, né? Lembra que a palavra também diz que o diabo, o nosso inimigo, ele anda ao nosso derredor como um adversário, né? Procurando uma ocasião para que possa nos ferir, lançando dardos inflamados. Você sabe o que são dardos inflamados? Né? Na época, inclusive, de algumas guerras, né, já ali da época medieval, muitos soldados vinham com aquelas armaduras com ferro para tudo que era lado, pesava às vezes o dobro do peso do cara, né? E aquilo protegia muito de algumas flechadas, algumas coisas, mas tinha um ponto fraco. Qual era o ponto fraco dessas armaduras? Elas precisavam ter alguma mobilidade. E o que acontecia? Então tinha espaço nos braços, tinha às vezes um espaço no pescoço, bem que às vezes eles botavam até algo que protegia o pescoço, mas as articulações dos braços, as articulações das pernas, era um lugar que senão o cara não conseguia nem subir no cavalo, né? Era uma dificuldade, porque ele ficava todo duro, né? E onde muitas vezes os inimigos tentavam ferir, eles pegavam e jogavam dardos para tentar, pequenos, não eram nem dardos às vezes muito grandes, eram dardos que eles deixavam de molho, às vezes em fezes ou outras coisas, para infeccionar, e lançavam para procurar entrar naquela junção de um braço com o tórax. Tá? Para fazer o quê? Para causar uma infecção. Para que a pessoa, às vezes, um processo infeccioso, você sabe que naquela época não existia antibiótico nenhum, o que acontecia? Começava com uma pequena infecção e daqui a pouco tomava conta. Então esse era o processo que muitas vezes acontecia. Começava com um pensamento pequenininho, depois aquele pensamento começava a botar mais uma gasolinazinha ali, né? Ele vai ficando fogo maior, as emoções e sentimentos vão começando a ficar mais intensos e levam a ações inesperadas. A pessoa nem sabe às vezes por que está agindo daquela maneira, mas é porque ela está incendiando por dentro, ela está inflamada totalmente por dentro. E aí, infelizmente, o ciclo se completa. Ela diz assim, é isso mesmo que eu sou, é isso mesmo que estão pensando a meu respeito, é isso mesmo que eu nasci para ser assim, eu nunca vou ser ninguém, eu não vou conseguir fazer nada bem feito, né? Durante muito tempo, muitas pessoas com quem eu já conversei ouviram de seus pais, tu nunca vai ser nada na vida, guri. Tu é um preguiçoso, tu não sabe fazer nada direito, deixa que eu faço isso aí, porque às vezes o pai sem paciência, né? O pai muitas vezes, e aqui eu não estou atirando pedra em nenhum pai, até porque eu sou, e eu já cometi muitos erros com meus filhos, e já tive que pedir perdão muitas vezes para os meus filhos. Mas muitas vezes os pais, na impaciência de esperar o desenvolvimento de um filho, o crescimento, demonstram uma insatisfação e uma reprovação por aquilo que o filho não faz, ou porque o filho não é como ele esperava. E às vezes, inclusive, não precisa nem dizer nada.
Eu conheço situações, eu mesmo também, meu pai era um alemão grande e que ficava vermelho. Do pescoço para cima, assim, parecia um vulcão que ia explodir. E olha que meu pai era calmo, mas não, às vezes explodia, né? Mas quando meu pai olhava para mim com aqueles olhos azul que ele tinha, e ele fazia assim, que aquele olho aumentava, ele não precisava dizer nada. Era o suficiente para eu começar a murchar a vontade de entrar chão adentro, né? Então, esse tipo de relacionamento vai gerando em nós um banco de dados. Nós vamos armazenando essas informações. Nós vamos armazenando isso. E aí, nós entendemos o seguinte, eu acho que realmente eu não sou bom para fazer tal coisa. Eu acho que eu não consigo, eu não dou conta de fazer tal coisa. Né? Tem pessoas que às vezes vivem mudando de emprego, né? E às vezes excelentes oportunidades de emprego, fica, não me dei bem, fiquei 6 meses, fiquei 1 ano, foi o máximo que eu fiquei, já mudou para outro e mudou para outro. Ou outros que tentam às vezes também adquirir alguma coisa, mas parece que é um passo para frente, 2 ou 3 para trás, né? E por quê? Porque estão presos a uma mentira que foi lançada lá atrás e que nesse caso já não é mais uma mentira para ele, já se transformou em uma verdade, uma crença dele. Ele realmente passa, a vida dele é regida por isso. Qual é o remédio para isso? E agora vem a parte boa, né? Porque se nós ficasse só naquele primeiro ciclo lá, nós estávamos todo mundo perdido aqui, começando pelo preletor, nem ele não escapava, né? Qual é a parte boa, né? É que nós que experimentamos uma vida com Jesus, que conhecemos a esse Senhor que nos amou de maneira tão tremenda, né? Vamos voltar lá para o episódio da adoção, né? O Senhor olhou para mim, olhou para ti. Ele sabe toda a tua história. Ele conhece. Ele não estava iludido quando ele disse assim, eu vou adotar essa menina, eu vou adotar esse rapaz. Ele não estava enganado. Ele não foi surpreso assim, puxa vida, e não é que tem dificuldade com isso ou tem dificuldade com aquilo. Deus não se surpreendeu com a tua vida. Mas Ele crê que Ele realmente pode te transformar. O Senhor não tem dúvida disso. Agora a questão é, nós estamos convencidos do poder transformador que há nessa obra linda que esse Senhor fez por nós. E é aí então que nós precisamos renovar a mente. E como é que isso se dá na prática, né? Então agora nós vamos pegar de novo o exemplo do rejeitado, né? O rejeitado nasceu, cresceu num lar, ouvindo o tempo inteiro, tu não é ninguém, tu nunca vai ser ninguém, tu só incomodou, tu veio fora de tempo, tu atrapalhou o nosso projeto, eu ia construir uma casa, agora não vou poder construir a casa porque tu veio. Então tem todo tipo de história. Né? Mas aí essa pessoa um dia encontra Jesus e ela tem uma experiência de salvação e de resgate da sua história. Então o Senhor vem e diz para ela agora, então, você é amado, você é aceito, exatamente do jeitinho que você é. E eu tenho agora uma obra linda para começar a fazer em você. Coríntios 6, 2 Coríntios 6, se eu não estou enganado, dizendo, vós, porém, tens a mente de Cristo. Então vocês conferem, não sei se é 1 Coríntios, 2 Coríntios, mas o texto vai dizer que nós recebemos a mente de Cristo. O que quer dizer a mente de Cristo? Quer dizer que agora eu vou alinhar os meus pensamentos de acordo com os pensamentos dele, a respeito de todas as coisas, começando a respeito de mim mesmo. Então, se eu ouvi durante toda uma boa parte da minha vida que eu nunca ia conseguir fazer nada bem, que eu nunca ia conseguir concluir algo, o que a palavra de Deus diz? Por exemplo, Jeremias diz, eu que sei que pensamento tens a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal. Então, se ele está dizendo aqui, ele que sabe que pensamentos ele tem a meu respeito, eu preciso saber que pensamentos são esses. E eu preciso agora fazer uma substituição. Tira o pensamento velho e coloca o pensamento novo. Mas como é que isso acontece no dia a dia? Bom, aí vem o exercício que precisa contar com uma atitude prática nossa. Deus providencia todas as condições para nós vivermos uma nova vida,
mas Ele não passa por cima da nossa vontade nunca. Então, a minha vontade eu preciso exercer. Se eu ouvir durante toda a minha vida que eu fui rejeitado, seja por um histórico familiar, seja por, às vezes até na escola também, a história do bullying, né? Porque existem vários momentos na vida da pessoa em que entra o espírito de rejeição. Não é só no nascimento, às vezes é na escola. Ah, fulano, você é diferente de todo mundo, você é o esquisitão, né? Você tem isso, tem aquilo, né? Então, a rejeição ela tem várias portas de entrada na nossa vida. Mas quando a palavra de Deus entra, eu preciso fazer esse exercício, que funciona da seguinte maneira. O pensamento não vai deixar de tentar me atacar, o pensamento de que eu sou rejeitado. Ele não deixa de tentar. Eu até hoje, quero deixar bem claro para vocês, estou com 50, quase 58 anos, até hoje eu luto, né, com um sentimentozinho bem sutil que começa a aparecer com relação à própria questão da minha saúde. Porque eu cresci num lar em que a minha mãe vivia o tempo inteiro falando sobre a questão de saúde. E falando que realmente ela ia morrer cedo e que tinha tido muitos problemas. E o pai dela tinha falecido com 42 anos, então ela tinha aquela história que provavelmente... Lembra assim, ó, ela herdou, né? 1 Pedro vai dizer que nós fomos resgatados do fútil procedimento que os nossos pais nos legaram. Então essa herança... Infelizmente, ela veio a todos nós, em maior ou em menor proporção, afetando mais a uns do que a outros, mas ela veio a todos nós. Então, eu precisei e preciso estar vigiando. Quando eu percebo que esse sentimento começa a vir na minha mente, eu digo assim, não, para lá, porque eu já te conheço. Embora tu seja bem familiar meu, porque eu já cultivei muitas vezes na minha mente, eu quero substituir pela verdade de que o Senhor tem bons planos para a minha vida. E a palavra dele é mais verdadeira do que toda a herança que eu recebi ao longo de toda a minha vida. E aí eu tomo um passo de fé e eu digo, eu não aceito, em nome de Jesus, dá o fora da minha vida, e ali eu começo a proclamar. Mas se eu não tenho a verdade, é como eu costumava fazer com os meus filhos quando eram pequenos. Eu dizia, filhos, a nossa mente, ela é como um baú que nós vamos botando moedinhas boas, de preferência, ou moedinhas ruins, né? E eu dizia para eles assim, vamos ler um pouquinho da palavra. Eu lia com eles a palavra todos os dias que nós íamos para a escola, eu botava eles dentro do carro e eu disse, vamos ler um capítulo pelo menos e vamos meditar um pouquinho, vamos orar, que dava tempo certinho até chegar à escola. Às vezes ele, ai pai, eu estou dormindo, só acordou um olho, não tem problema, vamos ler. Depois de muitos anos, eles ainda lembram assim, pai, como foi bom ter lido tantos textos, ter memorizado algumas partes tão importantes do Novo Testamento contigo. Porque esse depósito que nós vamos criando é a matéria-prima que o Espírito Santo vai usar na hora que tu precisa. Porque quando Jesus disse assim, eu não vos deixarei órfão, vos enviarei um Consolador, que vos fará o quê? Lembrar todas as coisas que vos tenho ensinado. Aí eu pergunto, se nós não colocamos um bom conteúdo dentro da nossa mente, o Espírito Santo vai lá e começa a olhar e dizer, epa, não tem nada aqui dentro? Como é que eu vou lembrar ele de verdade de que ele é amado, se ele nunca leu que ele foi amado? Ou se ele nunca reteve, meditou sobre isso, né? Porque às vezes não é só a leitura, tá? Não me entendam aqui também que nós temos que... Se a leitura por si só transformasse a nossa mente, eu acho que a gente deixava um gravador ligado com a Bíblia 24 horas, depois de um tempo estava todo mundo santo, né? E não é assim. A leitura precisa vir acompanhada de um ingrediente que se chama fé. Sem fé, a palavra não produz vida em nós. Mas, então, a combinação dessas duas coisas é que vão transformar a nossa maneira de pensar. Então, se eu substituir o pensamento de rejeição por um pensamento de aceitação, a crença, né, eu modifiquei a crença, os pensamentos agora são assim, tá bom, eu sei que aqui dentro às vezes está um turbilhão, mas eu vou hoje para a reunião.
E ao invés de sentar lá no fundo, onde ninguém me vê e chegar já 10 minutos depois que começou, eu vou chegar um pouco antes e vou procurar sentar mais na frente. E se eu ver uma pessoa que eu não conheço ou com quem eu não tenho relacionamento, o que eu vou fazer? Eu vou lá cumprimentar ela. Tudo bom? Como é que tu tá? E eu começo então a quebrar esse ciclo, né? Então começa a gerar em mim novas emoções. Aí eu vou conversar com uma pessoa, talvez a primeira pessoa vai dizer, oi, tudo bem? E acabou ali. Na segunda pessoa que eu vou conversar, de repente a conversa já não vai ser tão ruim, já vai ter alguma coisa diferente. Porque nós precisamos lembrar que a igreja é o lugar das pessoas em transformação. Então a igreja não é o lugar das pessoas perfeitas, né? Eu vi até uma piadinha do irmão dizendo assim, né? Eu quero muito achar a igreja perfeita. Eu digo, não faz isso, porque a hora que chegar lá, ela vai deixar de ser perfeita. Né? Porque não existe na igreja, né, perfeição. Existem pessoas que estão sendo transformadas. Essa é uma característica que Deus colocou de propósito, para que nós tenhamos que exercer o perdão, a misericórdia uns pelos outros, o amar uns aos outros, né? Porque se fosse conviver só com pessoas perfeitas, nós estaríamos no céu já, só conviveríamos com anjos, né? Mas nós precisamos aprender a conviver uns com os outros. Então essa pessoa com novas emoções, novos sentimentos, vai levar ela então a essas novas ações. Então ela senta num lugar onde ela se relaciona com pessoas e ela diz assim, antes eu saía 10 minutos antes de terminar a reunião. Agora eu vou ficar e eu vou conversar com mais algumas pessoas. Aí daqui a pouco assim, quem sabe a gente vai estar na casa do fulano lá e vamos ter um tempinho de oração junto, ou vamos comer. No meu tempo era um pão com Toddy, eu não tinha dinheiro para nada, né? Então era um pão com margarina e Toddy, era o que a gente fazia. Tá ótimo. Nós nos encontrávamos lá, comíamos aquele pão e ali um dizia, essa semana eu passei por tal situação, essa semana eu passei por tal situação. Nós orávamos juntos, nós nos encorajávamos. E ali nós fomos construindo amizades que eu tenho há mais de 30 anos, 40 anos na minha vida. Mas começou com pequenos passos. Começou com o renovar da mente em pequenas coisas. E esse processo, queridos, ele é constante, porque aí você vai reforçar que de fato vale a pena viver no corpo de Cristo. Que de fato é possível ter amigos. Que de fato Deus nos colocou para viver em família. É isso que nós precisamos fazer. É isso que leva esse exercício de renovação da mente. E aí tu muda aquela crença. Aí vai vir uma outra situação, talvez uma outra área da tua vida que tu precisa mudar uma crença diferente. Eu não conheço a história de todos vocês aqui, um ou outro eventualmente, ouvi hoje um pouquinho a história da Ana, né? Mas cada um de nós tem as suas áreas de fragilidade. Alguns cresceram em meio à escassez, então tem sempre a impressão de que vai faltar, né? E aí se formou dentro da sua mente aquela crença de que vai faltar, vai faltar, vai faltar, e aí por causa disso vive sempre com esse sentimento, mesmo tendo às vezes, é como se diz assim, o copo não está totalmente cheio, transbordando, então não está bom. Não consegue confiar que Deus supre, né? Que Deus pode prover o dia de amanhã, né? Vive sempre com esse sentimento de escassez. E aqui tem algumas dicas, né, simples aqui para vocês, né? Para que uma crença seja substituída, então o texto de Colossenses 13:16 vai dizer que habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então esse é o primeiro ingrediente. Sem que a palavra habite ricamente, né, não há conteúdo para a renovação da mente. Eu queria poder dar alguma sugestão diferente, né? Talvez vocês fizessem parar durante uns minutos e ficar olhando para os pássaros. Isso é uma outra coisa boa, né? Que é tirar às vezes os olhos da telinha e colocar os olhos na criação. Mas a palavra de aqui não. Isso mesmo. Hoje eu levantei bem cedo e passei mais ou menos 1 hora olhando para as árvores e vendo os pássaros e agradecendo ao Senhor por algumas coisas que Ele já tem feito aqui, por aquilo que eu sei que Ele ainda vai fazer no coração de muitos de vocês.
mas é um exercício que nós precisamos cultivar. Tem até agora uma cultura sendo... Não vou ficar divulgando porque não vou entrar muito nesse mérito, mas eles chamam de a cultura de passarinhar. O verbo passarinhar, ou seja, tu fica observando passarinho durante um bom tempo, né? Se for para te levar a olhar e ver como Deus cuida de cada um deles, beleza. Se for só para olhar passarinhos, tu precisa conectar com a obra de Deus, né? Senão fica só uma admiração pela admiração, né? Mas habitando ricamente a palavra de Deus em ti, né, tu vai começar então a colocar as armaduras que a palavra fala de Efésios 6. Vocês lembram do texto, né? O capacete da salvação, a espada do Espírito, né? Todo o escudo da fé, tudo aquilo que é necessário, porque eu não sei se você sabe, mas nós estamos em constante guerra. Ah, mas eu nem estou passando por tanta dificuldade. Lamento te informar, tu só não percebeu, mas você está em constante guerra. Seja pelas situações familiares, seja pelas situações de saúde, seja por situações emocionais específicas que tu está passando, nós estamos em constante batalha. O que nós não podemos pensar é que nós vamos entrar para um campo de batalha completamente desprotegidos e vamos ficar de peito abertos, de braços assim, e vai dar tudo certo, não vamos ser atingidos. Pode ter certeza que em algum momento nós vamos ser atingidos com as mentiras, com as tentativas do diabo de nos desqualificar, porque ele tem só 3 objetivos: roubar, matar e destruir. É isso que ele veio fazer. Ele quer roubar a nossa filiação, ele quer nos fazer viver como órfãos até o fim da nossa vida, ele quer nos privar desse relacionamento de intimidade com Deus, ele quer nos fazer pensar que nós realmente não somos capazes de viver uma vida abundante com Deus, porque às vezes a gente pensa assim que uma vez que eu tomei uma decisão por Jesus, está tudo certo, né? Não, que bom, isso é muito importante. A decisão por Jesus é a decisão mais importante que nós tomamos na nossa vida. Mas Hebreus 6, o final do capítulo 5 e o capítulo 6 vai dizer, né, que atendendo ao tempo decorrido, todos nós precisamos crescer, para que nós não sejamos como crianças que precisam constantemente tomar leitinho, né? Se nós tivermos que tomar leite todos os dias, tem até gente que gosta bastante de leite, né? Não tem problema, mas você precisa comer uma comida mais sólida, precisa comer um feijãozinho, né? Uma carninha, né? Por quê? Porque isso faz parte do nosso desenvolvimento, né? Nós não podemos ser cristãos que se convertem e que passam-se os anos e eu continuo exatamente com as mesmas lutas, com as mesmas dificuldades, porque eu não aprendi a renovar minha mente e a deixar que Deus comece a trabalhar na minha vida e eu possa crescer e amadurecer. Eu tenho certeza que Deus já tem conquistado coisas muito importantes na vida de vários de vocês, de muitos aqui. Ouvi alguns testemunhos muito lindos aqui. Mas eu tenho uma boa notícia, tem muito mais. Deus quer fazer muito mais na tua vida. Há um potencial tremendo na vida de cada um de nós de produzir vida na vida de outros. A maior mentira que o diabo também tem implantado para as gerações que já estão com o cabelo mais branco ou ficando carecas como eu, né, é que vai chegando no final da nossa vida, a gente não tem mais o que fazer, né? Queridos, tem sim, muito. Você pode interceder por muita gente, você pode sustentar muitos missionários que estão espalhados por esse mundo com a tua oração. Eu não estou falando aqui necessariamente de recurso financeiro. Se eventualmente Deus te levar a abençoar alguém com algum recurso, tá bem, mas isso não é o mais importante. Há uma carga de oração importantíssima que você pode exercer. Você pode ajudar, às vezes, um vizinho, você pode ministrar, você pode se importar com as pessoas que estão à sua volta. Ah, mas eu tenho tanta dificuldade de locomoção. Às vezes a gente não precisa nem 2, 3 passos, tu bate na porta do vizinho, tu oferece alguma coisa, posso orar por ti, posso te abençoar, como eu posso te ajudar? Nós moramos num condomínio de casinhas em Porto Alegre, no final da Protásio Alves lá, e me veio agora à mente esse testemunho que foi muito interessante. Nós
Durante a época do Covid, era todo mundo, né, naquele isolamento completo, né? E de repente uma das nossas vizinhas, umas 3 ou 4 casas depois da nossa, ela disse assim: pessoal, alguém recomenda alguma cozinheira que possa ajudar? Porque eu e a minha filha, nós duas pegamos Covid, estamos de isolamento total aqui em casa e não temos nada de comida praticamente em casa. Mas uma pessoa que não tem problemas financeiros, ela só estava realmente numa situação difícil, né? Aí a minha esposa viu, a Denise viu e disse assim: fica tranquilo, o que vocês gostam de comer? A gente chegou, na verdade não está podendo comer nada, mas uma sopa, uma coisinha assim, um caldo, assim. Aí a Denise fez um pote aqueles potes de caçarolas de barro, assim, com uns 3 litros de sopa ali para. Foi lá, bateu na porta dela e disse: eu vim te trazer. Ah, mas com a Covid tu vai. Disse: não, fica tranquila, eu tenho certeza do que eu estou fazendo aqui, eu vim te servir. Só isso. Só serviu um prato de sopa. Um pote de sopa, né? Se passaram, a Covid foi 2020, né? 2021. Acho que isso foi ali pelo finalzinho de 2019, começo de 2020. Então já vão aí 4 anos. Esta mulher, ela é envolvida com yoga, com todo tipo de pedras e não sei das quantas lá. Mas não tem uma vez que a gente passe que ela não venha querer nos dar um abraço. E agora, recentemente, essa semana, ela vendeu a casa dela. E ela disse: eu não podia ir embora desse condomínio sem vir dar um abraço a vocês. Porque eu lembro daquele pote de sopa que vocês levaram. Vocês entendem o poder que há em uma ação de servir? Então, às vezes você pensa assim: mas o que eu tenho, Senhor, é só isso aqui. Deus precisa de muito pouco. Ou, na verdade, Ele não precisa de praticamente nada a não ser a nossa disposição. Quando aquele menino tinha 5 pães e 2 peixinhos, né? Era só. Filipe ainda vai dizer: Senhor, nós temos aqui, mas o que é isso para toda essa multidão, né? Jesus disse: é suficiente, Filipe. Deixa comigo que eu faço o resto. Então, entenda que quando você renova a sua mente e você coloca: Senhor, o que eu tenho para te dar é isso aqui. Deus pode fazer algo tremendo para alcançar a vida de muitas pessoas. Às vezes nós pensamos assim, né? Eu já vi também muita gente dizer: eu quero alcançar as nações, eu quero transformar as nações, mas não consegue bater na porta do vizinho. Nós precisamos ser mais simples. Nós precisamos ser mais objetivos naquilo que nós estamos fazendo, intencionais. Mas começa por nós, né? Quando o vizinho diz assim: puxa, que dia, né? Diz assim: que bom que Deus nos deu esse dia hoje. O vizinho chega a olhar assim: opa, pensei que ele ia concordar com o dia chuvoso hoje. Que bom que está chovendo, né? Mas Deus continua cuidando de nós. Isso é uma mente renovada, exercício constante, né? Porque senão nós entramos no mesmo circuito desse mundo, né? Que dia chuvoso que droga mesmo de dia. Pronto, já abraçou o dia ruim e já vai seguir abraçado com ele o resto do dia, né? Agora, quando nós renovamos a mente e colocamos a palavra de Deus, né, nós começamos a experimentar esse novo. E essa palavra, ela começa a gerar uma vida que não se contém em nós. Ela começa a transbordar, a transbordar. Por isso que a palavra diz, né? Aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. O que tem fluído do teu interior? São boas palavras? São palavras de encorajamento? São palavras realmente de esperança? Ou você está dizendo: realmente a política, o governo, ou isso, ou aquilo? Nós realmente, se nós olharmos para o mundo com a expectativa de que um partido político ou alguém vai fazer aquilo que nós sabemos que o mundo não vai fazer, nós estamos perdidos, meus irmãos. Porque a palavra é muito clara, ela vai se cumprir. O mundo jaz no maligno e ele vai continuar assim. Mas nós não somos daqueles que pertencem ao maligno. Amém? A nossa luz precisa resplandecer. E nossa terra, né, não é aqui.
né? Pedro vai dizer, né, que a nossa casa é espiritual e nós almejamos o dia que nós vamos estar com o nosso Senhor. Enquanto isso, nós somos embaixadores. Por sinal, vocês já pensaram o que um embaixador faz? Ele representa um país, mas ele não é daquele país que ele está. Às vezes eu tenho a impressão que nós, como embaixadores, nós estamos mais querendo dar uma asfaltada nas ruazinhas, fazer um jardinzinho para dar uma melhoradinha, como se nós fôssemos ficar aqui. Mas não é verdade isso. Nós não somos daqui. Diz que um missionário há muitos anos atrás, não sei, essa história também talvez seja conhecida de alguns, esteve por 20, 30 anos na África, passou trabalho que não foi pouco, né? Mas na época que não se tinha quase comunicação, e aí ele, já aposentado, não sei qual é a situação, voltou, ele e a esposa, e tinha um político chegando no mesmo navio que ele, né? E para o político tinha lá um monte de gente tocando corneta e atirando confete para cima, né? E ele olhou assim, e aí quando ele começou a descer as escadas do navio, não tinha ninguém esperando ele. E ele disse: nós estamos voltando para casa e não tem ninguém esperando, né? E aí a esposa disse: não, querido, tu está enganado, nós não voltamos para casa. A nossa casa não é aqui. Aqui não é o fim. Então nós precisamos ter os nossos olhos alimentados por essa viva esperança, por essa palavra que é poderosa para nos restaurar, que é poderosa para transformar o nosso homem interior e nos dar uma mente saudável, uma mente que pensa de acordo com a mente de Cristo. Amém? Então vamos guardar isso, né? Os nossos pensamentos, eles são resultado daquilo com que nós nos alimentamos durante o dia. Tudo que eu vejo, tudo que eu ouço, tudo que eu sinto, mesmo aquilo que eu falo, a experiência, né, de chegar alguém e dizer que dia é hoje mais chuvoso e eu me abraço com a pessoa e digo: é mesmo, é isso aí mesmo? Então eu estou me unindo àquela pessoa. Se reflete depois naquilo que eu creio. Então, no que é que nós temos crido? Do que é que mais nós temos nos alimentado? Tem um texto que não está aí, mas eu acho que eu já mencionei, inclusive, se eu estiver repetindo é porque é para repetir mesmo, né? Daniel 7:25, né? Daniel 7:25, o profeta tem uma visão e ele diz que nesse movimento desses reis que se levantam nos últimos tempos, é uma visão profética que Daniel está tendo, o texto diz assim: e ele magoará os santos do Senhor. Essa palavrinha magoar, se você clicar em cima, eu tenho uma Bíblia com aplicativo que já puxa a tradução, né? Significa causar aflição na mente. E é interessante que o que mais o diabo tem feito nos dias de hoje é causar aflição na mente. Mas às vezes nós não estamos percebendo que essa aflição ela é resultado daquilo que nós estamos alimentando a nossa mente o tempo todo, o tempo todo. Às vezes nós temos 5 minutos, 10 minutos de meditação na palavra. Recentemente ministrei num retiro de jovens, né? E o motivo era parecido, não, o tópico não era esse, né? Mas a gente estava falando sobre toda a questão da tecnologia hoje. Vocês têm ideia quanto tempo hoje um jovem gasta na frente das telinhas do computador por dia? Próximo de 9 horas por dia. E ali ele recebe todo tipo de informação. Muitas vezes é a informação de que você é aquilo que você sente, você é aquilo que você está mais inclinado a pensar hoje. Não, então hoje eu me acordei e eu não estou me sentindo muito homem, porque sei lá o que aconteceu, ou porque vi um vídeo no dia anterior dizendo que não, nós estamos vivendo uma sociedade líquida. Essa expressão sociedade líquida, ela é uma estratégia diabólica, né? Porque ela diz que aquilo que é líquido toma forma
do lugar que estiver ocupando, né? Se você pegar um vaso todo torto e você encher ele de água, a água vai fazer o formato do vaso. Então, a sociedade hoje, ela toma forma daquilo que está à sua volta. Mas a palavra de Deus diz que Cristo é a rocha eterna, a pedra angular, o firme fundamento. E a palavra dele não é uma palavra que hoje é sim e amanhã é não. A palavra dele é sempre a mesma. O nosso Deus é imutável, ele permanece sempre fiel. Então, onde é que tem espaço para uma sociedade líquida na vida de alguém que ama o Senhor? Porque nós temos que nos atualizar, nós temos que nos modernizar. Cuidado com essas expressões. É verdade, sim, que hoje nós podemos usar a tecnologia, eu mesmo me comunico com muitos irmãos, eu converso com os irmãos da Europa praticamente toda semana e falo com eles pelo WhatsApp, né? Quarta-feira de manhã, antes de vir para cá, ainda estava conversando com esse irmão da Bélgica. Então, a tecnologia não precisamos fazer dela uma coisa que eu nunca vou ter contato, né? Nós não precisamos ser uns alienados em relação ao mundo, mas nós precisamos priorizar aquilo que realmente tem valor eterno. E eu quero dizer para vocês que o nosso Deus não precisa nem de WhatsApp, nem de Facebook, nem de Instagram, nem de nada disso. Aliás, às vezes, em alguns lugares, dependendo, até digo assim, desliga o telefone, se tocar, atende, porque deve ser Deus que está querendo falar contigo, né? Porque nós não precisamos dessas coisas. Nós precisamos apurar o nosso ouvido para ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos fazer com que tudo que eu vejo, tudo que eu ouço, tudo que eu sinto, o que eu falo e o que eu creio, precisa estar alinhado com os céus. Amém? Vamos ficar em pé? Eu queria fazer um convite, né? Se essa palavra encaixou em alguma área da tua vida, ou em várias, de repente foram vários encaixes, né? Eu queria te convidar que tu procurasse alguém, que tu orasse com alguém e dizer, olha, eu quero renovar minha mente nessa e nessa área, né? Nós podemos fazer talvez grupinhos de 2 ou 3 para termos um tempinho de oração, porque não basta apenas, às vezes, nós sermos ouvintes passivos, nós precisamos tomar uma decisão com o que nós vamos fazer com essa palavra. O retiro, ele pode ser um ponto de mudança na vida de vocês, mas o retiro em si, ele não muda toda a tua vida, porque você tem a segunda-feira, a terça-feira, a quarta-feira, né? E os dias da semana que vão continuar vindo. Eu costumo dizer que o grande dilema dos retiros sempre é a segunda-feira, né? Porque a gente quer ficar em retiro o resto da vida, às vezes, se pudesse, né? Todos nós juntos, adorando, ouvindo a palavra, mas nós temos os nossos dias para enfrentar. Mas o Senhor disse que nós precisamos ir e proclamar a verdade. Nós precisamos viver. Enquanto nós vamos indo, nós vamos vivendo o reino de Deus. Então, não dá realmente para ficar no retiro. O retiro pode ser um marco, e que bom que seja um marco na vida de muitos de vocês. Mas ele precisa apontar para um objetivo. E o objetivo é que cada um de nós aqui seja mais parecido com Jesus. O objetivo aqui é que nós conheçamos a Deus como nosso Pai, que nós saibamos ser filhos que se apropriam das promessas que esse Pai tem para nós, e que nós tenhamos a nossa mente renovada para viver aquilo de novo que Deus está nos dando. Porque senão eu fico, né, como se fosse bateria de celular, vou lá dar uma carguinha, né, daqui a pouquinho está morrendo de novo. Não, queridos, nós renovamos a nossa mente, é um processo constante com Deus. Amém? Vamos orar então, depois pode deixar um cântico. Senhor, nós colocamos diante de Ti tudo que repartimos aqui, tantas experiências de ver a Tua palavra sendo proclamada em tantos lugares deste mundo, e os campos estão brancos, Senhor. Há tantas pessoas aí fora aflitas nas suas mentes, Senhor.
Há tantas pessoas lutando hoje com depressão e com ansiedade. Há tantas pessoas que nem sequer ouviram que existe um Deus que é Pai, que existe um Deus que se importa, que nos chama pelo nome, um Deus que conhece toda a nossa história. Essas pessoas nunca ouviram isso, sim. Mas, Senhor, antes de podermos ir a qualquer lugar, nós precisamos ficar aos teus pés, Senhor. Nós queremos fazer como Maria, que tomou a sábia decisão de ficar aos teus pés e de ouvir, Senhor, a tua voz e de aprender de ti, que é manso e humilde de coração, e ouvir palavras de vida, palavras que transformam o nosso ser interior, para que nós sejamos renovados, tenhamos a mente de Cristo e não pensar de acordo com esse mundo, e não nos deixar ser conduzido por todas as artimanhas dessa sociedade que diz ser uma sociedade líquida, que se adapta. Nós queremos estar firmados na rocha. Tu é a nossa rocha, Senhor. Tu é aquele em quem não há sombra de variação. Tu é sempre o mesmo. Tu foi, tu é e tu sempre vai ser o mesmo, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, nós apresentamos nossas vidas, nós colocamos a nossa mente diante de Ti, Senhor, e pedimos que todas as mentiras que têm ao longo do tempo se instalado saiam em nome de Jesus. Todas as heranças familiares, todas as experiências que marcaram a nossa história, elas não vão ter mais espaço nas nossas mentes. Nós vamos renovar nossa mente com a Tua Palavra, Senhor, porque a Tua Palavra é a verdade, Senhor. Aquilo que Tu diz a nosso respeito é a verdade, Senhor. E os Teus planos para nós são planos de vida e não planos de morte, Senhor. E há muito mais para Tu fazer, Senhor, na vida de cada um de nós aqui. E nós nos apropriamos pela fé da Tua Palavra e da Tua verdade, Senhor. Nos faz homens e mulheres segundo o Teu coração, para fazer a obra que Tu chamou cada um de nós para fazer, Senhor. Nós oramos e nos colocamos diante de Ti, crendo que Tu vais fazer, porque Tu é poderoso para fazer isso, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.